Abra sua Bíblia, então, 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler do 1 ao 10, ok? Acompanhe comigo. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo, desde o dia em que tirei do Egito, até hoje abandonaram-me, e prestando culto a outros deuses também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo ao rei. Amém? Vamos ficar por aí de 1 ao 10. E eu estava refletindo nessa palavra, e lá quando a gente falou sobre o profeta Samuel, né, em relação aos filhos de Eli também, que não seguiram os passos de Eli, Eli não repreendeu os seus filhos e eles acabaram morrendo, né, em meio, sendo sacerdotes, sendo pessoas que viviam no templo, na presença de Deus, foram mortos pela presença de Deus. E Eli e Samuel, né, um profeta do Senhor, teve 2 filhos, Joel e Abias. E eles também eram líderes. Samuel já era idoso e Samuel colocou os 2 filhos como líderes em Israel, a partir de Berseba. E eles governavam Israel e eles lideravam Israel, só que durante um tempo eles começaram a se corromper. Havia corrupção no seu coração, havia ganância no seu coração. Eles não eram justos com o povo de Israel. E as autoridades começaram a questionar com Samuel: Samuel, você já está idoso, os teus filhos são gananciosos, os teus filhos estão agindo com injustiça, não estão agindo segundo a vontade de Deus, não estão seguindo os seus passos, os seus caminhos. E eles começaram a questionar, eu imagino durante muito tempo eles questionando Samuel, questionando as coisas erradas que Joel e Abias faziam, né? E chega um determinado momento que as autoridades pressionam Samuel, o profeta Samuel, e pede a Samuel um rei para liderá-los. Eles não queriam mais viver aquela conduta daqueles líderes, que eram os filhos de Samuel. Só que, mais do que os filhos, eles eram governados por Deus. Deus era o rei dos reis, é o rei dos reis. E ele que governava com as suas próprias mãos. Embora os líderes humanos, né, errassem, se corrompessem, mas a liderança estava em Deus. Deus era o líder, é o líder de Israel e era o líder de Israel. Deus é o seu líder, Deus é o nosso líder. Por mais que humanos, por mais que líderes nos decepcionem, por mais que pessoas
se corrompam no meio do caminho, mas tenha certeza, quem é seu líder é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é o nosso Deus. Então, se faz sentido para você, já vá colocando aí, amém, glória a Deus, faz sentido para mim, em nome de Jesus, amém? E eu quero compartilhar algumas coisas com você. Todas as nossas escolhas passam pelas experiências emocionais, meu irmão, que temos na vida, sendo elas boas ou ruins. Eu imaginei aquelas autoridades. Houve um tempo que aqueles líderes, filhos de Samuel, eles viveram e lideraram Israel com justiça. Só que chegou um tempo, chegou um determinado momento que eles começaram a se corromper. Eles começaram a achar que eles podiam governar com as suas próprias mãos, fazer as coisas com as suas próprias mãos, aceitavam subornos. E não é diferente muito, né, do que a gente vive hoje. Os nossos líderes, nossos governantes aceitam suborno, gananciosos, e infelizmente isso dentro da igreja. Nossos líderes eclesiásticos, pastores, apóstolos, infelizmente corrompidos pelos sistemas. Mas eu quero nessa noite dizer que independente da sua história, independente das histórias, nós temos a oportunidade de tomar as atitudes certas, fazer as escolhas certas. Aquelas autoridades decidiram, não quero mais o Rei dos Reis, porque eles olharam para o homem. Enquanto nós olhamos para o homem, as nossas escolhas elas ficam corrompidas, as nossas atitudes são corrompidas. Se olharmos para os homens, se olharmos para as decisões e para as escolhas dos homens, nós seremos influenciados por elas, por eles. E essas autoridades, esses homens de Israel, questionaram Samuel por causa do que os filhos estavam fazendo. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eles tiveram a oportunidade de verdadeiramente buscar o Senhor para que não tirassem, eles queriam tirar, eles rejeitaram a presença de Deus, achando que Deus não fazia nada. Se Deus não está fazendo nada, eu preciso mover alguma coisa para fazer, para mover os meus pauzinhos. Se as coisas estão demorando, se as coisas não estão acontecendo, eu preciso mover os meus pauzinhos para que algo aconteça. Experiências geram memórias, meu irmão, que nos aproximam do nosso propósito ou nos distanciam. Eles tinham uma oportunidade de seguir o seu propósito, porque o propósito original, eles serem liderados por Deus. Em todo momento, desde quando o Senhor os tirou do Egito, né, viviam naquela escravidão e foram libertos por Deus. Quem é o Deus? Quem é o líder? Líderes dos líderes, Deus dos deuses, é o Senhor Jesus na vida do povo de Israel, em nossa vida. Mas infelizmente nós tomamos muitas vezes a mesma atitude que essas autoridades tomaram. Que é buscar fazer alguma coisa porque nada está acontecendo. Tomar alguma atitude, tomar uma decisão e buscar algo que nos afasta do propósito de Deus. O propósito de Deus sempre foi o homem ser governado por Deus. Não foi o homem ser governado por homens. O homem ser governado por Deus. Esse é o propósito original. Mas eles queriam um homem. Eles queriam visualizar alguém. E por todas as experiências ainda que eles passaram. Essas memórias que geraram crenças. Deixa eu te falar o tema dessa mensagem, dessa pequena reflexão. Nossas crenças bloqueiam o nosso propósito. Nossas crenças bloqueiam o nosso propósito. E eu quero te dizer que essas memórias que geraram crenças foram adquiridas, muitas vezes foram adquiridas lá na infância, lá na adolescência, lá na fase adulta. Aquele povo de Israel, eles sempre tinham a mente de escravo. Eles durante muitos anos eles foram escravizados.
E a mente ainda continua de escravo. Por isso, eu não quero Deus, eu quero um rei. Eu quero ser governado por um homem. Eles eram totalmente livres. Eles eram livres. Eles tinham a liberdade. Mas eles escolheram ser escravos novamente. Quantas vezes a gente toma essa decisão? Nós somos livres, mas as nossas decisões precipitadas, a gente prefere ser escravos novamente, voltar a ser escravo novamente, quando nós podemos dizer, eu sou livre, mas nos sentimos presos, queremos nos aprisionar, porque sempre nós queremos referências palpáveis, referências humanas, e não confiamos no que Deus está fazendo, no que Deus está gerando, principalmente nesse tempo. Amém? Faz sentido para você, meu irmão? Faz, amém. Deus liderava através de Samuel o povo de Israel, mas foram as experiências geradas pelos filhos de Samuel, Joel e Abias, que fizeram o povo pedir um rei. Aquelas atitudes dos filhos de Samuel fizeram aquelas autoridades pedir um rei. Ou seja, aquelas experiências, como eu falei, talvez muito tempo, eles estavam vendo que aqueles líderes estavam tomando decisões erradas. Então eles acabaram se frustrando, tendo decepções. Eles acabaram olhando para os erros dos homens e deixaram de confiar em Deus. Deixaram de confiar no Deus que abriu o Mar Vermelho, no Deus que abriu o Jordão, no Deus que enviou o maná, no Deus que enviou toda sorte de bênçãos, água, proteção, segurança, em tempo de deserto. Essas memórias não estavam vivas não ficaram vivas na sua mente, porque a mente estava sempre numa atitude de escravo, numa atitude de aprisionamento. Eles sempre eram negativos naquilo que faziam, tanto que eles chegavam sempre para Moisés: por que você me tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Toda hora enchiam a cabeça de Moisés. Por que você me tirou daqui? Por que você me tirou do Egito? Era melhor ficar no Egito, nós tínhamos lá as coisas. A nossa mentalidade, infelizmente, devido às memórias, tantos anos que aquele povo viveu aprisionado, aquelas memórias, aquelas experiências que foram geradas ali, fizeram que a sua mente pensasse no seguinte: eu não tenho direito de ser livre. Eu não tenho o direito de ser livre. Eu não mereço. Eu não sou merecedor. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você merece sim. Amém. Você é livre sim. Você merece porque você tem valor, não pelo que você faz. Você não merece pelo que você faz. Você merece pelo seu valor. O valor que você tem. Você já ouviu aquela canção? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém. Você tem valor, nós temos valor, porque o Espírito Santo se move em nós. Mas nós precisamos tirar da nossa mente essas crenças que bloqueiam, que impede a gente de viver o nosso propósito. A gente até vai muito bem, mas chega um determinado momento que essas crenças se agigantam na nossa frente e acabam sempre nos bloqueando, sempre nos impedindo novamente. Mas eu quero, em nome de Jesus, que nessa noite vire essa trava ou essa chave, e a gente possa romper nessa noite em nome de Jesus. Todas as experiências, boas ou ruins, nos impulsionaram ao lugar que nós estamos hoje. Quais foram as experiências que você viveu na sua infância, meu irmão, na sua adolescência, na sua fase adulta, hoje, no seu presente? Quais são as experiências que você tem vivido ou está vivendo que está te impulsionando para onde você está hoje?
Onde você está hoje é onde você queria estar? Faz sentido isso para você, meu irmão? Onde você está hoje, no presente, dia 2 hoje, né? Dia 3 de junho de 2020. Você está aonde você queria estar? Você está vivendo o que você queria viver? Você está fazendo o que você queria fazer? Muitas vezes essa mente bloqueada, essa mente escravizada, nos impede de viver o nosso propósito, a nossa realização, nosso sucesso, porque permitimos sempre essa mente voltar e olhar lá para o tempo das angústias, para o tempo da escravidão, ou para alguma marca, ou para alguma situação que aconteceu no passado, ou para alguma mágoa, algum sofrimento, alguma dor que foi gerada em você, que te aprisionou, e hoje você não está vivendo o que você queria viver, devido talvez a essa dor, a essa marca. Misericórdia. Faz sentido para você, meu irmão? Nós somos fruto das nossas escolhas. Nós somos fruto das nossas escolhas. Quais têm sido as suas escolhas, meu irmão, minha irmã, até hoje que você tem vivido? Quais têm sido as nossas escolhas? E aí eu te pergunto, será que você consegue identificar qual foi ou quais foram as experiências que te trouxeram até aqui? Será que você consegue identificar o que te trouxe até aqui? O que te fez viver o que você vive hoje? Será que é só isso? Será que o que vivemos hoje é fruto das experiências negativas do passado? Porque se nós não estamos vivendo o que queremos viver hoje, certamente não foi uma experiência positiva. Porque se gerou hoje frustração para nós, decepção para nós, com certeza foi uma experiência de dor, foi uma experiência onde gerou uma ferida em nosso coração. Mas Deus quer nos curar, Deus quer trazer a cura para nós nessa noite, em nome de Jesus. As escolhas, as atitudes, as decisões que você tomou hoje te levaram para o seu propósito ou para o seu fracasso. As decisões, as atitudes que nós tomamos hoje, ou que nós tomamos lá atrás, no nosso passado, nos levaram para mais perto do nosso propósito ou nos levaram para mais perto do nosso fracasso, do nosso insucesso? E um primeiro momento que eu quero compartilhar com você, essa foi a introdução, um primeiro momento, o que eu vejo aqui nesse texto, é que as crenças nos fazem justificar nossas escolhas. As crenças nos fazem justificar as nossas escolhas. E aí você pode ver no versículo 5 e 6. E disseram-lhe, as autoridades disseram para Samuel, tu já estás idoso, os teus filhos não andam em teus caminhos. Eles justificaram. Eles não aguentavam mais achar que nada ia acontecer, nada ia fluir, só os filhos de Samuel que ali estavam corrompidos, sendo gananciosos, praticando injustiça, eles estavam vendo aquilo tudo ali e eles achavam que aquilo ali não ia mudar e eles tiveram que tomar uma decisão e gerou uma reação neles. As crenças nos fazem justificar nossas escolhas. Muitas vezes o que nós vivemos, a gente tem justificado, vivido uma vida de justificativas. Ah, eu não faço isso por causa disso. Ah, eu não estou vivendo isso por causa disso. Ah, eu quero um rei. Mas quando a gente tem um Deus, o Rei dos Reis. E no versículo 6 diz assim, quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere. Isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. Talvez você justifique suas escolhas, que até são legítimas. Eles justificaram.
Eles falaram, eles questionaram Samuel, eram legítimas, porque os filhos tinham se corrompido, eram legítimas. Porém, essas justificativas os levaram à independência, à autonomia, a agir pelas próprias mãos. Quantas vezes a gente toma essas decisões? A gente age independentemente, a gente age autônomo, a gente age com as próprias mãos, com a força do nosso braço, quando nós deveríamos confiar e acreditar de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta seria, o que você vai fazer com o que fizeram com você? Eles tiveram uma decisão, não, eu vou confiar em Deus, eu não vou confiar nos líderes porque eles se corromperam. Os meus olhos não estarão em homens, os meus olhos estão no divino, num Deus todo poderoso. As minhas memórias, as suas memórias, quando nós nos convertemos, quando nós sentíamos o fogo, a presença de Deus, precisa nos levar hoje a tomar uma decisão pela presença de Deus, pela glória de Deus. Não ficar olhando para os homens, para as lideranças, olhando para atitudes humanas, mas olhar para Deus, em nome de Jesus. Eu quero seguir. Você decide romper hoje ou continuar sendo bloqueado pelas experiências, ou você decide verdadeiramente hoje romper com essas crenças que te bloquearam até hoje. Nós aprendemos que o clamor move o céu. E nós temos hoje a autoridade, em nome de Jesus, de mover, de entrar no reino dos céus e mover esses céus a nosso favor. O véu foi rasgado. Não há mais o véu. Não precisa mais do sumo sacerdote. Nós precisamos buscar a esse Deus, entrar com ações de graça na presença dele, em nome de Jesus, com ousadia. Eles pedem um rei que os lidere à semelhança das outras nações. E aí eu te pergunto, como assim? Depois de passar por tantas experiências milagrosas, aquele povo, aquelas autoridades, tendo o rei dos reis como líder, como eles pedem um rei à semelhança das outras nações? Eles queriam ser iguais a todo mundo. Deus não te escolheu para ser igual, meu irmão. Deus não te salvou para ser igual. Aleluia. Deus não te salvou para andar como todo mundo anda. Deus te salvou para ser diferente. Deus nos salvou para revolucionar. Deus nos salvou para transformar. Aleluia. É para isso que Deus nos salvou. Não para ser iguais. Eles queriam, depois de tudo que Deus fez por Israel, eles queriam um rei que governassem a semelhança daquelas nações. Eles queriam ser iguais a todo mundo, mas ele tinha o rei dos reis. Talvez você se sinta como peixe fora d'água. Na sua família, na sua casa, as pessoas zoem você, as pessoas caçoem de você, pelo que você vive, né, em experiência com Deus. Mas eu quero te dizer, meu irmão, eles vão ter que reconhecer a mão de Deus na sua vida, meu irmão. Aleluia. Eles vão ter que reconhecer a mão de Deus na sua vida, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Maior é o que está em nós. Infelizmente, eles queriam viver experiências dos outros. Aquelas nações vivem lá com aquele rei, ele faz isso, e às vezes a gente fica olhando para as pessoas e a gente quer viver as experiências dos outros. A gente quer viver o que os outros estão vivendo. A gente quer ter o que os outros têm. A gente quer fazer o que os outros fazem. Mas Deus te escolheu. Respeite a sua história, da onde você veio, a sua individualidade. Porque Deus te tirou das trevas para o reino do seu grande amor, a maravilhosa luz. Para ser luz. Luz precisa iluminar.
Luz precisa iluminar. E eles queriam ser iguais. Eles queriam fazer as mesmas coisas. O povo de Israel não é igual a todas as nações, meu irmão. Aleluia. Se a gente olhar para Israel, o que eles têm com nada de recursos, eles são uma das maiores potências mundiais. Talvez a maior potência porque de recursos ele não tem nada. Então, criar do nada e ser uma das maiores potências, até o ministro de Israel falou, Brasil tem tudo, tem frutos, tem todas as condições. Israel, tudo teve que ser gerado. Vimos as plantações, né? É impressionante o que Israel é. Israel é diferente de qualquer nação, meu irmão. Você é diferente de qualquer pessoa. Nós somos diferentes de qualquer pessoa. Só por quê? Porque você decidiu você arrepender e viver uma nova vida com Deus. Ser Israel de Deus. Então seja Israel de Deus em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Amém. Compartilha aí, dê um like aí, faz alguma coisa, se expresse na presença do Senhor, coloca um coraçãozinho aí, compartilha essa live, se está fazendo sentido para você, em nome de Jesus, para que mais pessoas sejam tocadas e possam receber essa palavra em nome de Jesus. Dizemos, se todos fazem ou vivem assim, infelizmente a gente vive isso dentro da igreja. Existem igrejas que podem fazer tudo. Existem igrejas que podem se tatuar, então eu vou para lá porque eu quero me tatuar. Existem igrejas que eu posso me prostituir, que não tem problema. Eu posso ir para a igreja que eu posso adulterar, que não tem problema. Eu posso ir para a igreja e colocar um piercing, que não tem problema. Meu irmão, Deus não te chamou para ser igual. Aleluia. Deus não nos chamou para sermos iguais. Nós somos sim, verdadeiramente diferentes. Nós não somos uma nação igual, nós somos Israel de Deus. Essa é a nossa pátria. A nossa pátria é Israel. Aleluia. Então creia nisso, meu irmão. Você não tem que fazer, nem pensar, nem viver o que todo mundo quer. E na correnteza, nós sempre estaremos nadando contra a maré desse mundo. Em nome de Jesus. Não se canse, não se fadigue de nadar contra essa maré do mundo, contra o sistema do mundo, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo em nome de Jesus. Amém? Antes que eu me esqueça, eu quero veio aqui à memória a Kelly, nossa amada irmã. Eu quero parabenizar. Hoje ela completa mais um ano de vida, fazendo um parênteses aqui. Parabéns, Kelly, se você estiver aqui assistindo, Deus te abençoe poderosamente. Coloque lá no grupo, no WhatsApp, parabenize a irmã Kelly em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente, minha irmã. Então, Deus te chamou para ser diferente. Embora sim tenhamos marcas, embora sim tenhamos memórias que muitas vezes se transformam em crenças que nos bloqueiam, para viver o sobrenatural de Deus. E nós precisamos verdadeiramente entender isso. Num segundo momento que eu quero compartilhar, o primeiro momento, coloca aí, as crenças nos fazem justificar as nossas escolhas. Tudo que vivemos no passado de memórias negativas, elas sempre vão tentar nos fazer justificar hoje, nos sabotando hoje, nos roubando hoje do nosso propósito, daquilo que o Senhor tem e quer fazer em nós e através de nós, meu irmão, minha irmã. E no segundo momento, as crenças nos fazem rejeitar o nosso propósito. Isso é muito sério. Infelizmente, as crenças, elas sabotam o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Então anote aí, segundo ponto.
As crenças nos fazem rejeitar o nosso propósito. Lá no versículo 7, diz assim: e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. No versículo 8, assim como fizeram comigo, desde o dia que eu os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Eles rejeitaram o governo de Deus, o Rei dos Reis. Eles rejeitaram o propósito, o plano original. E aí Deus permitiu Samuel levantar um rei. Levantar Saul. Depois você vai poder estar lendo mais à frente. Samuel levanta Saul para ser rei de Israel. Mas esse não é o plano original. O plano original é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles rejeitaram. E aí me faz lembrar lá em Êxodo, quando eles rejeitaram também de se relacionar com a presença gloriosa de Deus. Quando eles estão ali no Monte Sinai, Moisés leva aquele povo para o Monte Sinai e falou: Deus vai se revelar, Deus vai descer nesse monte e vai falar com vocês. E aí quando Deus vem, se move naquele lugar querendo relacionamento com aquele povo, eles ficam com medo. E medo é uma crença. Medo é uma crença que paralisa, que trava. Por quê? Porque eles estavam com a referência onde? No Egito, meu irmão. Na mente escravizada. Eu tenho medo. Eu tenho medo no novo. Eu tenho medo de mudar. Eu tenho medo de ser diferente. Eu tenho medo até de viver o meu propósito. Meu Deus. Qual é o seu medo? Qual é o teu medo, meu irmão? Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Rejeitamos aquilo que não conhecemos. Quando a gente não conhece algo, quando é um lugar onde a gente não pode dominar, a gente rejeita. Por quê? Porque a gente tem medo. Porque as nossas memórias, aquilo que eu contei domingo passado sobre aquela porta, quem esteve aqui conosco no domingo, aquela porta que as pessoas olhavam, mas viam morte, mas na verdade era uma oportunidade de ser livre. E Deus sempre nos dá essa oportunidade. Deus respeitou a decisão daquelas autoridades. Deus respeitou, falou para Samuel: atenda aquele povo. Atenda aquele povo. Deus respeitou, Deus respeita as nossas escolhas, as nossas atitudes. Mas só que tem valido a pena essas escolhas, essas atitudes nossas, que brotam de nós mesmos, que é fruto das nossas memórias, fruto das nossas crenças. Não adianta dizer que você não tem crença, você não tem memórias do passado, porque você tem elas boas ou ruins. E certamente a maioria são ruins. Por quê? Porque o diabo quer sempre marcar na nossa infância. Para quê? Para gerar memórias negativas. Gerando memórias negativas, ele traz o quê? As crenças. As crenças me impedem, me bloqueiam de viver o meu propósito, de fazer as escolhas certas. Por isso que o nosso inimigo fica desesperado em atingir uma criança, atingir um adolescente, e muitas vezes e atingindo adulto também, mas ele quer sempre atingir na infância, porque ele para um propósito, ele frustra, ele tem esse poder, se nós deixarmos de frustrar o propósito de Deus em nossas vidas. Meu Deus. Mas por quê? Não porque ele tem poder, mas porque damos autoridade a ele. Porque damos munições a ele,
de paralisar o propósito de Deus na nossa vida. Mas nós não somos essas pessoas, amém? Amém. Não importa o que fizeram com você, meu irmão. Não importa a dor que você viveu. Não importa a dificuldade que você viveu. A mágoa que você viveu. A frustração que você viveu. As pessoas que te magoaram, que te feriram. Não importa. O que importa é que significado você vai trazer. Você vai fazer com o que fizeram com você. É ressignificar e trazer um novo significado. Sou eu aprender com o meu passado, aprender com as minhas histórias, aprender com as minhas memórias não tão boas, negativas muitas vezes. O Senhor está nos levando a essa consciência, a essa mentalidade e a essa atitude. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que precisa acontecer na nossa vida. Amém, aleluia. Desbloquear todas essas crenças que nos roubam da presença de reconhecer quem é o Deus da nossa vida, diante de quem nós somos, diante de quem nós devemos adorar e diante de quem nós temos todo o poder. Em Jesus, em Deus. Rejeitamos, eu falei aqui, rejeitamos até aquilo que queremos ser. Que são o quê? As crenças sabotadoras. Nós queremos, você quer ser. Você quer ser o quê? O que você sonhou? Lembra quando você era criança? Ah, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, ah, eu quero ser médico, eu quero ser médica. O que você sonhou para a sua vida? Ou o que você tem sonhado para a sua vida? Talvez você tenha até medo. Você está rejeitando talvez até isso na sua vida. Porque você pensa, talvez você trazer uma reflexão. Se você estivesse hoje nesse lugar que você tanto sonhou estar, se você estivesse hoje, como é que seria? Se você estivesse vivendo o teu propósito, sabe aquela conversão do seu marido? Sabe aquela conversão da sua família, a conversão do seu filho, da sua filha? Sabe aquele emprego que você queria? Sabe aquele nível financeiro que você queria? Sabe aquela casa melhor que você queria? Aquele carro melhor que você queria? Ou uma situação emocional melhor que você queria? Ter mais equilíbrio, ter mais tranquilidade? Sabe aquele lugar que você queria estar? Se você estivesse hoje, qual seria a sensação? O que você estaria pensando? O que você estaria sentindo se você estivesse nesse lugar? Infelizmente, essas crenças sabotadoras nos impedem, faz a gente rejeitar até isso, até esses lugares que nós queríamos estar. Meu Deus, isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Isso aqui é um pouquinho daquilo que nós vamos iniciar. E eu quero já de antemão, DSP, descubra o seu propósito. Nós estamos preparando algo fenomenal, meu irmão, minha irmã. Nós estamos preparando algo muito poderoso do Senhor Jesus, que vai mudar, que vai transformar a sua vida. Descubra o seu propósito. Vamos trabalhar as memórias, as crenças, identidade, aquilo que você se sente aprisionado ainda. Nós vamos trabalhar juntos para que a gente possa verdadeiramente viver o nosso propósito e deixar todos esses lixos, deixar todas essas dores que a gente muitas vezes tem carregado durante anos, esses fardos tão pesados, essas mochilas tão cheias de pedras que nós temos carregado durante anos, que nós, em nome de Jesus, vamos largá-las, vamos tirá-las de nós, porque o fardo do Senhor Jesus, ele é leve. Aleluia. Ele é leve. Amém? Aleluia. As memórias geradas não foram boas. Viram uma crença e as crenças nos sabotam. Eu falei sobre isso. Eles preferiram ser guiados pelo humano do que pelo divino. Aquela experiência gerou crenças enormes que até hoje temos dificuldade de confiar em líderes que nos representam. Meu irmão,
A desconfiança em liderança, as frustrações em lideranças estão desde lá de muito tempo atrás. Isso só vem reeditando, porque nós precisamos tirar os olhos dos homens. Cada um vai dar conta a Deus. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus, no autor e consumador da nossa fé. Diga amém aí, meu irmão, se faz sentido para você, em nome de Jesus. Uma grande estatística de pessoas, nós já falamos isso, que são marcadas negativamente pelos seus líderes em todas as áreas. Aqui em Itaboraí tem uma estatística muito grande que fala sobre isso, as frustrações causadas pelos líderes. Quanto mais cedo esse bloqueio acontecer, mais distante ficaremos do nosso propósito. Meu Deus. Entenda, meu irmão, minha irmã. Entenda. E quanto mais cedo, primeiramente, quanto mais cedo esse bloqueio acontecer, mais distante ficaremos do nosso propósito. E o contrário também é certo. Quanto mais cedo rompermos com esses bloqueios, mais próximos estaremos do nosso propósito. Aleluia. Amém, igreja? Faz sentido para você, meu irmão, minha irmã? Meu Deus, isso faz muito sentido. Isso acontece muitas vezes. Como eu já falei, aquele povo lá no Monte Sinai, que foram aprisionados pelo medo. E aí lá no versículo 9, diz assim: agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Deus sempre respeita as suas escolhas, as nossas escolhas. Ele sempre vai criar uma crise, meu irmão. Sabe o que é crise em japonês ou em chinês? Crise é oportunidade. Deus sempre vai gerar uma crise para te levar, ou uma oportunidade para te levar ao plano original. Sabe essa crise que você está vivendo, ou essa crise mental que você está vivendo? É Deus gerando uma oportunidade em você para te levar de volta ao plano original. Creia nisso, meu irmão. Aleluia. Nós temos que crer nisso. Essas crises, essas neuroses que acontecem em nós, são oportunidades que nós temos de vencê-las e alcançar o plano original, o propósito da nossa vida. E aí depois nos versículos de 11 a 18, vem Samuel fala de todas as reivindicações que o rei teria os seus direitos, que fala de uma vida de escravidão, tudo que eles viveram lá no Egito. Mas eles queriam viver como no Egito. Que doideira, meu irmão. Que doideira. Eles queriam viver como eles viveram no Egito. Escolheram voltar a ser escravos quando eram livres. Deus liberta lá do Egito. Deus poderoso, o Rei dos Reis, liberta, faz prodígios, sinais e maravilhas. Mas depois, por uma conduta de alguns líderes, aquelas autoridades descartam tudo que aconteceu e decidem novamente viver escravidão. E aí depois dos versículos de 11 a 18, você vai ver lá que seus filhos terão que fazer armas, terão que guerrear a favor do rei, terão que dar a 10ª. As suas filhas terão que ser padeiras, terão que ser perfumistas. E aí você lê lá depois de versículos de 11 a 18. Em 1 Samuel 8, 18, diz assim: naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Misericórdia, meu irmão. Mesmo assim, eles decidem ser governados por um rei humano.
E eu te pergunto, como viver o sobrenatural se decidimos viver o natural? Se decidimos aquilo que eu falei, nós não somos iguais, nós somos diferentes. Nós somos sobrenaturais, seres sobrenaturais, vivendo uma experiência natural. Nós não somos naturais tentando viver uma experiência sobrenatural. Pelo amor de Deus, Deus, se revele aqui para mim, faça alguma coisa. Não, é ao contrário, meu irmão. Nós precisamos entender, virar essa chave na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Nós somos seres sobrenaturais, vivendo experiências naturais. Experiências humanas. Experiências humanas. Por isso que a nossa esfera é o sobrenatural, não é humano. As nossas memórias precisam ser sobrenaturais e não humanas. As nossas escolhas, as nossas atitudes precisam estar no sobrenatural, em um novo nível, e não na nossa humanidade, na nossa vulnerabilidade. Faz sentido para você isso, meu irmão, minha irmã? E lá em 1 Samuel 8, 19 e 20, diz assim: todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram: não, queremos ter um rei. Quantas vezes nós falamos igualzinho esses caras? Não, eu vou dar o meu jeito. Como eles disseram, né? Eu quero ser igual a todo mundo. A Gabriela, né? Eu cresci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Não está disposto à mudança. Não está com o coração aberto a mudar, a se transformar como uma borboleta que fica assim um tempo no casulo. Mas depois de um tempo, ela foi feita para voar. Ela não foi feita para ficar no casulo. Casulo é apenas um processo. O que você está vivendo, meu irmão, é apenas um processo. Aleluia. Porque brevemente, daqui a pouco, você vai voar. Eu vou voar. Nós vamos voar em nome de Jesus. Nas asas do Espírito, no sobrenatural. Amém? E aí ele continua dizendo aqui: queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações. Olha só, queremos ser como todas as outras nações, queremos ser igual a todo mundo, fazer o que todo mundo faz. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Como eles ousam dizer isso? Como se Deus não tivesse combatido as batalhas. Eles nem precisavam lutar. Depois que eles começaram a lutar, quando tiveram um rei humano, eles não precisavam lutar. Deus guerreava as guerras dele. É assim que eu luto as minhas guerras. A gente canta essa canção. Como ser diferente se decidirmos ser iguais? Eu te pergunto nessa noite. Como ser diferente se a gente, através das nossas escolhas e atitudes, nós decidimos ser iguais? Nós fazemos as coisas iguais a todo mundo. Como vencer nossas crenças se não decidimos romper com a passividade? Como descobrir o nosso propósito se não confiamos totalmente em Deus? Se não descansamos nele? Hoje é o dia de rompermos com as nossas memórias negativas, meu irmão, que geraram crenças e sabotaram o nosso propósito. Hoje é dia de romper. Hoje é o seu dia. Clame Itaboraí. Hoje é o dia de nós rompermos com essas crenças sabotadoras que têm roubado o nosso propósito em Deus. Precisamos identificar, sim, a dor. Identifique a dor, identifique o sofrimento, a mágoa que você viveu, as decepções que você viveu, aquilo que não pode ser mudado. Precisa ser respeitado. Mas aquilo que eu preciso mudar, eu preciso tirar o meu traseiro
da cadeira e tomar uma postura e não, eu vou mudar. Eu vou mudar. E aí eu te pergunto, você é capaz de dar um novo significado às experiências e às memórias que te sabotaram até hoje? Você é capaz de dar um novo significado às memórias negativas que você teve, que te trouxeram até aqui? A partir de agora, meu irmão, a partir do dia 3 de junho, sua vida nunca mais será a mesma. Porque hoje nós precisamos decidir romper com essas crenças que têm colocado o pé no nosso peito e têm nos paralisado. Nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos arrancar esse pé. Nós vamos destruir essas barreiras, destruir esses muros. E nós vamos sim avançar. E nós vamos sim construir um legado, ressignificar a nossa história para viver o legado, para viver o nosso propósito. Sabe qual é o maior investimento do mundo, meu irmão? Sabe qual é o maior investimento do mundo que você pode fazer? Eu termino com essa. O maior investimento que você pode fazer, até vou te falar aqui de pertinho, vou falar aqui pertinho, olhando nos seus olhos. O maior investimento que você pode fazer na vida é em você mesmo. O maior investimento é você. Você é o maior investimento. Então, não pare, não desista, não seja reprimido por aquelas lembranças, por aquelas memórias que você sempre vai lá naquela caixa e busca para justificar o porquê você ainda não rompeu com elas, mas hoje você vai lá nessa caixa de memórias e você vai abrir essa caixa de memórias e você vai pegá-las e você não vai mais justificar. Você vai pegar e jogar fora, ressignificar, trazer um novo significado. Não, aquilo que isso que minha mãe fez comigo, isso que o meu pai fez comigo, eu vou ressignificar pelo Espírito Santo. Eu vou ressignificar. Eu vou trazer um novo significado. A dor que eu sofri, a ferida que foi aberta, eu decido hoje ser curado e ser liberto em nome de Jesus, porque o maior investimento sou eu. O maior investimento é você. Amém, meu irmão, minha irmã? Se faz sentido para você, se você se arrepende, Glória a Deus. se você se arrepende hoje, em nome de Jesus, de ter sabotado através das suas memórias, através das dores que aconteceram sim, infelizmente, aconteceram. Infelizmente, a gente não queria que acontecesse, mas aconteceu. Mas se aconteceu, elas precisam se transformar em um trampolim para o meu sucesso, Aleluia. para o meu propósito. Deus atendeu o pedido daquele povo rei. Então as coisas acontecem. Não tem como a gente impedi-las. Mas se aconteceu, se Deus permitiu que acontecesse, é para o nosso bem e é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E nós precisamos pegar tudo isso e trazer um novo significado. E isso ser o nosso maior ministério. E isso ser a nossa maior causa. E isso ser a nossa experiência compartilhada para os outros, para os próximos, para o nosso próximo. A nossa experiência, a sua experiência, meu irmão,
se transforma em testemunho para os outros, para impedir o sofrimento dos outros. Porque se você passou, você não precisa deixar que os outros passem também. Porque essa experiência que você teve é para ser compartilhada e salvar outras vidas e libertar outras vidas em nome de Jesus. Amém? Se isso faz sentido para você, se você se arrepende de até hoje ter sabotado o propósito de Deus, o plano original na sua vida, coloque aquela mãozinha aí de amém, ou coloque o que você quiser aí e diga: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de ter sido o maior sabotador da minha vida, quando Deus tem infinitamente mais, como diz a palavra de Deus, que Ele tem infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. Ele tem muito mais. Mas só que a nossa mente não consegue compreender. Por quê? Porque ainda estamos lá, na mente de escravo, de escravidão. Queremos sempre ser escravos, mas essa é uma noite de liberdade. Hoje é uma noite de liberdade, em nome de Jesus. Então, quem precisa se converter nessa noite, quem precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus verdadeiramente, que entregue nessa noite. Quem precisa romper com essas dores, curar essas dores, seja curado nessa noite. Quem precisa ser liberto nessa noite, seja liberto nessa noite, em nome de Jesus. Se você precisa ressignificar isso, se você precisa dar um novo significado, se você precisa agora tomar uma nova postura em Deus, seja agora impactado pela presença do Espírito Santo aí na sua casa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Você é o maior investimento. O maior investimento é você. E o maior investimento que você faz é em você. Amém?